Boa noite, bom dia, boa tarde, boa noite, aqueles alunos bom, já temos uma prova, né, uma avaliação. Agora vamos começar um novo assunto e vamos falar agora sobre personalidade. Falamos sobre o conceito da psicologia, falamos sobre o desenvolvimento humano e na formação do desenvolvimento humano, uma das coisas que nós falamos foi sobre personalidade. E é o assunto que nós vamos falar hoje. Temos uma convidada ilustre hoje aqui. Então, nesta aula você vai aprofundar seu conhecimento sobre a palavra personalidade. Vamos conhecer como ela se forma e por que as pessoas são tão diferentes umas das outras. No ambiente de trabalho, as características de personalidade. Então, no ambiente de trabalho, as características de personalidade, elas também são expressas e por isso há tantas formas de executar uma tarefa. Esta diversidade de características pessoais faz com que o ritmo dentro do ambiente de trabalho esteja diretamente relacionado com as características de cada pessoa. Ou seja, nós vamos falar hoje Estão vendo aqui minha colega de trabalho cantando. Então, no ambiente de trabalho a gente observa que há vários tipos de pessoas com vários tipos de personalidade, com várias maneiras de agir, né? E isso influencia sim o ambiente de trabalho. Por isso que vocês da turma de RH devem prestar bastante atenção e ter esse olhar voltado para respeitar até a personalidade, o individualismo de cada um. Não deixando, né, nunca do trabalhar do cooperativismo, do trabalhar do coletivo, vai sair a palavra, mas do coletivo, do trabalhar no coletivo. Eu queria falar coletivismo, isso. Não deixar que o individualismo atrapalhe o coletivo, é isso aí que eu ia falar. Então, vamos ver aqui esse pequeno videozinho, tá? Sobre vários tipos de personalidade. Cada pessoa é uma pessoa e tem seu jeito de ser. As diferenças em como as pessoas tendem a pensar, sentir e se comportar fazem parte do que chamamos de personalidade. Antes de continuar o vídeo, conheça a nossa campanha no Patreon. Saiba como você pode contribuir para o crescimento no Minutos Psíquicos, ganhar ilustrações dos vídeos e ficar por dentro dos bastidores do canal. A personalidade se relaciona com como a pessoa tende a pensar, sentir e agir em diferentes situações e ao longo do tempo. Para descrever as pessoas, nós criamos vários adjetivos na nossa língua. Psicólogos usam esses adjetivos para entender como as pessoas diferem entre si. Considerando que existem muitos adjetivos e que muitos deles têm significados parecidos, os psicólogos se perguntavam se os adjetivos não poderiam ser resumidos a alguns agrupamentos mais amplos. Por exemplo, gentil, cooperativo e solidário talvez pudessem formar um agrupamento diferente de falante, sociável e extrovertido. Se você pegasse todos os adjetivos que descrevem as pessoas e fizesse grupos com adjetivos parecidos, quantos grupos você acha que encontraria? Psicólogos já fizeram isso várias vezes e encontraram diferentes respostas, mas a resposta mais comum é que podemos resumir a personalidade humana em 5 dimensões principais. Esse padrão já foi encontrado em mais de 50 culturas e países diferentes, incluindo o Brasil. O modelo dos 5 grandes fatores da personalidade propõe que as pessoas diferem principalmente em 5 dimensões: a extroversão, a agradabilidade, a conscienciosidade, o neuroticismo e a abertura a experiências. A extroversão tem a ver com quanto alguém gosta de ter contato social. Já a agradabilidade indica o quanto alguém busca beneficiar e ajudar outras pessoas. A conscienciosidade tem a ver com quanto alguém é disciplinado e orientado a alcançar seus objetivos. O nível de instabilidade emocional é representado pelo neuroticismo.
E a abertura a experiências indica o quanto uma pessoa é curiosa e motivada a vivenciar experiências novas. Cada pessoa pode ter níveis diferentes dessas dimensões. Em algumas pesquisas, essas diferenças se relacionaram com uma maior propensão das pessoas a possuir uma psicopatologia, estar satisfeito com seus relacionamentos e ter um bom desempenho profissional. Além disso, diferenças nessas dimensões também se relacionaram com o posicionamento político das pessoas e a mortalidade delas 55 anos depois que as suas personalidades foram medidas. Os traços de personalidade de uma pessoa tendem a ser estáveis ao longo do tempo, principalmente depois que a pessoa atinge a fase adulta. Mas apesar da estabilidade a longo prazo, a personalidade pode sim mudar por várias razões. Por exemplo, acontecimentos traumáticos, o uso de medicações, drogas e a psicoterapia podem resultar em mudanças temporárias ou duradouras na personalidade. Alguns traços de personalidade, além de estáveis ao longo da vida, geram grande sofrimento e prejuízos. Por exemplo, um nível muito alto de neuroticismo indica que a pessoa tende a vivenciar facilmente emoções negativas e uma grande instabilidade emocional. Os transtornos de personalidade englobam condições nas quais a personalidade pode dificultar muito a relação com as outras pessoas, o controle das próprias emoções e o alcance das próprias metas, mas esse assunto merece um vídeo separado. A personalidade é formada a partir de várias coisas, como predisposições genéticas, níveis de exposição a substâncias durante a gestação e todas as nossas experiências ao longo da vida. Então, embora suas principais características sejam normalmente estáveis ao longo do tempo, alguns detalhes da sua personalidade vão se modificando conforme você vive novas experiências. É essa combinação de várias dimensões da personalidade que fazem de cada pessoa um ser complexo e único no universo. Mostre que você tem personalidade curtindo, compartilhando nosso vídeo nas suas redes sociais e se inscrevendo no nosso canal. É bem interessante esse vídeo, porque fala dos tipos de personalidade e a gente vai falar de algum deles aqui. Vou falar de todos, certo? Então, a formação da personalidade, como ele falou no vídeo, a formação da personalidade é desde o ventre da mãe, né? Claro, com alterações genéticas, né? Com toda a genética, toda alteração não, toda a carga genética que o bebê leva consigo, mas porém também outros tipos de alterações, como medicamentos, até como o humor da mãe, né? Como se a mãe passar por traumas, tudo vai influenciar a personalidade da criança, né? Do ser humano que vai nascer. E principalmente naquelas fases do desenvolvimento que a gente assistiu, que a gente estudou, principalmente as duas primeiras fases, né? Elas são formadoras de personalidade. Não quer dizer que a personalidade formou, ela não tem alterações, como o vídeo falou. Tem sim. Quando você chega, por exemplo, vamos dizer, sua personalidade formou e você já é um adulto, mas aos 30 anos você passa por um grande trauma, e você antes era uma pessoa agitada, você era uma pessoa nervosa, era uma pessoa ansiosa. E depois desse trauma você passou a ser uma pessoa mais calma, mais tranquila, menos ansiosa e mais pensativa. Talvez até a extroversão pode ter transformado em introversão, que já é mais difícil de acontecer, mas pode também acontecer. Certo? Então vamos lá. O ser humano é ao mesmo tempo um ser genérico, pois traz características da espécie humana, né? Que é justamente a genética. Então, bipédia, né? Que é o quê? Todo ser humano tem essas características. Polegar, né? Um indicador com movimento de pinça, que é pegar, né? Com detalhe, pegar assim detalhadamente. A linguagem, o pensamento, a criatividade, claro, com uns com mais desenvolvimento, outros com menos desenvolvimento, no segundo semestre a gente vai estudar bastante sobre criatividade, né? Como também a pessoa, como também guarda aspectos singulares próprios de cada pessoa. Nós temos aquele conjunto e iguala, que todas as pessoas têm iguais, como ele falou aqui, uma simples polegar, né?
o indicador de pinça, que é os movimentos mais delicados, alguns mais delicados do que os outros, né? Como um pintor tem movimentos bastante delicados, uma bailarina tem movimentos bastante delicados. Já não vamos dizer que um agricultor, né, tenha tanto delicadeza. Talvez o que trate de flores, sim. Aí vai, né? Vamos entrar nessa parte. Então, nesse segundo ponto, é que pode afirmar que a característica mais marcante do indivíduo é a sua personalidade. E às vezes a gente tem um pré-conceito, né? Quando a gente olha para a pessoa, a gente fala, a personalidade daquela pessoa é fraca ou é forte? Esqueça esse negócio de fraco e forte na personalidade, certo? Vamos ver por quê. Mas o que é personalidade? Então vamos ver a definição. A individualidade ou o aspecto que caracteriza uma pessoa em específico. Ou seja, são aquelas características específicas de cada pessoa. E ninguém é igual a ninguém. Pode ter coisas em comuns, mas igual mesmo ninguém é. Certo? Então, personalidade é individualidade. São características específicas de cada pessoa. Como? O caráter, a moral, a índole, o temperamento. Às vezes a gente pensa mais no olhar disso aqui, né? Mas a cultura também, o grau de instrução, preconceito, habilidades, aptidões e outros, né, formam a personalidade da pessoa. Mas geralmente a gente olha mais o temperamento, mas não é só o temperamento que forma a personalidade da pessoa. E outra coisa, não é que aquela pessoa ela é calma que ela vai ser sempre calma, tá? Então, no ambiente do trabalho, ela pode se comportar de um jeito, em casa de outro jeito. Isso não quer dizer que a pessoa tem duas caras, não. É porque ela é profissional, então ela tem que aderir. Tem pessoas que não, que é igual em tudo que é lugar. Se ela for grossa, ela vai ser grossa em todo lugar. Então, é muito complicado. Ninguém que é nervoso a maioria do tempo é o tempo todo. Vai ter uma hora que ela vai ser calma. Ao mesmo tempo, ao contrário. Aquela pessoa que é mais calma, uma hora ela vai também, né? Como dizem as pessoas, né? Olha, eu sou calma até pisar no meu pé. Todo mundo é assim, tá certo? Então vamos lá. Então, personalidade é o individual, a característica individual de cada pessoa. Então, a palavra identidade acaba sendo utilizado como um senso comum, sendo sinônimo de personalidade, né? A carteira de identidade traz dados específicos. Vamos lá. Que é o quê? O nome completo, a filiação, a data de nascimento, a naturalidade, a nacionalidade, o sexo, o número de registro, que é o número do RG, a assinatura e o polegar direito. Mas isso mostra a personalidade de alguém? Alguém olhando uma carteira de identidade pode dizer, a personalidade dessa pessoa é essa. Não. Eu vou mostrar aqui a vocês umas identidades antigas, né, que eu acho muito interessante, porque o Brasil ainda era chamado Estados Unidos do Brasil, né? É bem antigo. E colocava a cor, que hoje em dia não coloca, a cor dos olhos, né, a cor dos cabelos. Hoje em dia seria impossível colocar a cor dos cabelos, né? Marcas e cicatrizes, certo? Então, colocava assim um pouquinho de mais detalhes. Eu já vi outras carteiras de antigas que tinha até altura, tamanho, altura da pessoa, tinha várias outras informações, né? Bem mais detalhada. E essa é a futura, né? Ainda em protótipo, tá? É a futura carteira de identidade, que ainda está em estudo, do Brasil. Ela já vem com chip, então vai ter tudo lá, todas as informações lá dentro. Mas isso mostra a característica, a personalidade de alguém? De jeito nenhum,
né? Então, esses dados são considerados como demográficos, pois apresentam características básicas que ajudam a reconhecer a formação ou a origem de uma pessoa, né? Ou a família, a genética, né? A genética na parte, sim, hereditária, não na genética na parte, né? Tá. Então, o autor ainda inclui estes dados demográficos como fatores de etnia, de profissão, de estado civil, né, capacitação física e mental, que quando você vai ser contratado para, se passa no concurso e vai ser contratado, com certeza esses outros fatores aqui ele vai entrar. Tá certo? Na carteira de identidade e o estado civil a gente já vê, mas a capacitação física e mental é quando a gente vai fazer um concurso, a gente é contratada, é chamada, faz esses testes, esses exames também, certo? Vamos lá. Então, quando alguém lhe pergunta qual o seu nome, quem você é, o que você faz, onde estuda, onde mora, quantos anos tem, com essas simples perguntas é possível identificar e reconhecer alguém, saber quem é a pessoa e o que ela faz? Hum, Às vezes sim, né? É porque às vezes quem tem aquela, vamos dizer assim, capacidade, né, de ao conversar algumas poucas coisas com a pessoa, a gente conhece um pouco da personalidade dela, não vamos conhecer todo. Mas no normal, não dá para ver nada da personalidade dela, tá? Então, os estudos em psicologia afirmam que a personalidade é formada em sua essência nos 7 primeiros anos de vida, que eu comentei isso quando a gente estudou o desenvolvimento humano, né? Na teoria cognitiva de Piaget. Mas à medida que o indivíduo cresce, torna-se um adolescente, um adulto e posteriormente um idoso, aspectos periféricos ou superficiais da personalidade vão sofrendo mudanças. Tipo assim, dentro do nosso cérebro, aquela memória de longo prazo, ela não muda, mas aquelas memórias de curto prazo, elas vão mudando. E isso vai mudando também a maneira de agir de cada pessoa. Eu vou dizer, graças a Deus, que a gente vai mudando, viu? Porque se a gente permanecesse sempre como um adolescente, por exemplo, seria bem complicado, né? Então vamos lá. O estágio pio. Oh, meu Deus, eu só quero falar psicossocial, a idade e o desafio. Vamos lá. Psicossocial. A idade de 0 a 1 ano. As confianças básicas versus desconfiança, né? E ele desenvolve aqui uma sensação de mundo. Ele acha que o lugar é seguro, principalmente quando está perto dos pais. De 1 ano a 3 anos, vem a autonomia versus vergonha. Alguns desenvolvem mais autonomia, outros desenvolvem mais vergonha. Então, aí já vai começar a discernir aquelas que são capazes de tomar decisões e aquelas que não são. Então, já vai começar a dividir quem são os extrovertidos e quem são os introvertidos. Então, compreender que cada pessoa é independente e é capaz de tomar decisões. Claro, aqueles que têm mais autonomia. Então, é muito importante deixar a criança viver, né? Aprender e não ser tão enclausulado, vamos dizer assim. Iniciativa versus culpas, de 3 a 6 anos. Desenvolver disposição para novas experiências. Como lidar com fracasso. Então, a partir dos 3 anos, o ser humano já tem que começar a lidar com fracasso, saber ouvir um não, saber o que é certo, o que é errado, saber que pode perder e que perde, né? Numa disputa de brinquedo, por exemplo, ele vai ter que aprender a ceder, né? E isso não é para levar como perda, mas como já desenvolver algo como empatia, né? Então, é bem interessante. Produtividade versus inferioridade. Olha só, nos 6 anos da adolescência. E eu digo que essa parte isso aqui, principalmente na adolescência, né? Adquirir habilidades básicas e trabalhar com os outros.
tem adolescentes que sentem muito inferiores, né? Se sente feios, se sente gordos, e aí vem milhares de problemas psicológicos, e tudo depende aqui de trás, ó, do que foi desenvolvido com essa criança lá atrás. Então, ele pode ser um adolescente proativo, né, produtivo, ou aquele adolescente mais, vamos dizer, mais introvertido. Então, identidade versus confusão, completamente na adolescência. A adolescência vive aquela busca de identidade, de quem é ele, do que ele quer ser, do que ele quer buscar, o que é a vida, enfim, as novas descobertas do corpo, né, do mundo ao seu redor, e com isso vem a confusão também, né? Então, desenvolve o senso estável e integrado à individualidade, ou seja, ele se volta para dentro de si para querer se conhecer. Não todos. Alguns deixam esse lado, esse interior de lado e vive somente o mundo exterior, e é muito perigoso isso aí, né? Intimidade versus isolamento. Então, o início da idade adulta, né? Entregar-se a um parceiro amoroso, ou seja, aquele que prefere já ter uma intimidade, ou aqueles que já preferem ser solteiro, vamos dizer assim, né? Viver mais a sua vida, aquele seu interior. Foi aquele adolescente, com certeza, que trabalhou mais o seu interior. E a fase adulta, que é o que? Generalidade versus estagnação. Ou é aquele que produz, continua produzindo, ou aquele que para de uma vez, né? Auxiliar os jovens por meio da educação dos filhos, no cuidado né, com as crianças, ou um trabalho produtivo. Então, é mais ou menos isso aí, não, claro que não é um estudo, aqui é um estudo superficial, não é um estudo completo, do estágio social de um ser humano, né, em diversas fases. Mas veja como essa primeira fase, a primeira e a segunda fase, né, de 0 a 6 anos, que foram as duas primeiras fases da teoria cognitiva de Piaget, são de suma importância para a formação da personalidade, porque vários autores falam que isso aqui é o que os 7 primeiros anos de vida forma-se o que? A personalidade da pessoa, principalmente na parte de sexualidade, certo? Quando chega-se aos 7 anos, a sexualidade da pessoa já está formada, ele vai saber se ele é realmente, dizer, né, gente? É algo bem polêmico, mas aos 7 anos ele já sabe se ele é um gay ou um hétero, tá? Se ele é homo ou hétero, certo? Aos 7 anos de idade. Já é formada também a personalidade e principalmente a sexualidade. Então, algumas crises de identidade, questionamentos, redefinições, dificuldades que alteram a forma de ver e principalmente de se autoconhecer, não é possível imaginar que ao longo de uma vida, toda uma vida, as ideias se compõem na mente e comportamentos de um menino de 10 anos perduram exatamente as mesmas que estiverem com 40 anos ou mais idade. Ou seja, vocês lembram de vocês com 10, 8 anos de idade? Vocês têm as mesmas atitudes daquela época? Com certeza não. A personalidade, vamos dizer, a parte interior, se você é introvertido ou extrovertido, e entre outras características, já está formado com uma cultura, moral, sim, vai estar formado, a ética, porém, demais características superficiais, elas vão ser, sim, alteradas. Não há como caracterizar a personalidade das pessoas em boas ou ruins, fortes ou fracas. E o senso comum, né, a maioria das pessoas sempre diz, ela tem uma personalidade forte, ela tem uma personalidade quando a pessoa é agressiva, quando a pessoa é extrovertida, ou enfim.
E ela tem uma personalidade muito fraca quando é aquela pessoa que escuta demais as outras, né? Então, esqueçam essa tipo de característica. Ou de característica, personalidade, que é uma personalidade boa ou uma personalidade ruim, né? Enfim, não existe isso, tá? O que existe é a personalidade em si, que é o quê? A subjetividade do indivíduo, a característica individual do indivíduo. Ou seja, cada pessoa tem as suas próprias características, que é a moral, que é a cultura, que é a introversão ou extroversão, enfim, a todos aqueles que a gente viu lá mais atrás, tá? Então, o julgamento de valor sobre personalidade alheia é próprio de cada um. Nós temos essa cultura, esse costume de dizer sobre a personalidade do outro, mas quem sabe da personalidade mesmo é a própria pessoa, né? E comumente está carregado de estigmas, preconceitos, tá? E favoritismo, ou seja, a sociedade prefere pessoas com aquele tipo, com aquele conjunto de personalidade. Vamos dizer, na parte da cultura, ou na parte da linguagem, ou na parte da moral, ou na parte da extroversão ou introversão, né? Até dentro das empresas, cada cargo precisa de um tipo de personalidade, né? Então, tem que ver, prestar atenção nisso, né? Por exemplo, quando você vai contratar um vendedor, é muito complicado você colocar um vendedor introvertido, né? Se ele é introvertido, ele é tímido, ele tem um mundo interno fechado. Então, a gente vai falar disso mais para frente, tá? Mas um vendedor, por exemplo, a gente tem que escolher alguém que seja extrovertido, alguém que fale, alguém que seja gentil, alguém que seja criativo, que tenha uma boa, vamos dizer, uma boa lábia. E se a gente colocar uma pessoa introvertida, já não serve. Já Então, se coloca uma pessoa introvertida, já vai ser meio complicado, né? Então, vocês de recursos humanos têm que prestar atenção nessa, nessa escolha. Então, os aspectos da personalidade. O psicólogo, né, Jung, tem uns que chamam de Jung e outros de Jung. Sou brasileiro, eu chamo de Jung, né? É, além das inúmeras pesquisas sobre arqueotipos, né, sonhos, símbolos, desenvolveu os estudos na busca da exploração do inconsciente humano. Vamos aprofundando. E determinou os tipos psicológicos, isto é, características em termos gerais, né? São vários grupos, mas que traduzem uma diferenciação entre os comportamentos, tá? E a forma de pensar das pessoas. Ou seja, ele fez, Jung, ele estudou, né, os arqueotipos, ou seja, aqueles grupos, e ele separou grupos de pessoas que tenham personalidades, eu não vou dizer iguais, porque ninguém é igual a ninguém, mas que são próximos, certo? Vamos ver esses. Os dois grandes grupos são esses daqui, como eu já falei desde antes, né? Que são os extrovertidos e os introvertidos. Os dois grandes grupos que a gente precisa aprender sobre personalidade, tá? Jung dividiu os extrovertidos, né, formado por pessoas que apresentam confiança e partem para o encontro ou buscam os seus ideais e da resolução de problemas. Vamos dizer que sejam aquelas pessoas mais abertas, mais conversadeiras, aquelas pessoas que não são tímidas, pode até ter um pouco de timidez, porque ninguém é extrovertido 100% e ninguém é introvertido 100%, mas a maioria do momento ele é ou extrovertido ou introvertido, tá? Mas lembre-se, ninguém é extrovertido 100% do momento. Então, os extrovertidos são aquelas pessoas mais falantes, aquelas pessoas que conversam mais, que são mais, vamos dizer, resolvem os problemas mais
aberto, gosta de trabalhar em grupo também, eles não são tão individualistas, né? Totalmente ao contrário dos introvertidos, que são pessoas mais que hesitam, que adiam, ou mesmo que recuam. Não, não quero me envolver. Pois ele usa o que? O problema não sente confiança para partir sozinho para o embate. Ou seja, são pessoas que falam pouco, são pessoas que não têm tanta confiança em si mesmo, ou não querem mostrar, né, o seu pensamento, têm receio de mostrar o seu pensamento, então eles preferem ficar quieto no canto, calado, recuado. E dentro de uma sala de aula a gente pode ver vários tipos desses dois grandes grupos, dos extrovertidos e dos introvertidos, né? Então, lembram lá da parte de confiança e de desconfiança aqui, ó? Ó, vergonha e autonomia. Ó. Olha quando é que isso é formado. Primeiro ao terceiro ano. Então, é muito importante na formação da criança, a pessoa já trabalhar desde pequenininho que ele seja uma pessoa autoconfiante. Isso vai ajudar bastante. Ele pode ser até introvertido, pela personalidade dele, até pela genética, tem coisas que não tem como mudar, mas ele vai ter uma confiança em si, certo? Então, característica do extrovertido e do introvertido. A motivação que se direciona. O extrovertido, ele vive com o mundo exterior e ele tem os seus objetivos. Já o introvertido, ele vive o seu mundo interior e ele é totalmente subjetivo. Ou seja, o extrovertido ele olha o mundo exterior, não é que ele viva para o mundo exterior, mas ele se adapta melhor àquele mundo exterior. Já o introvertido ele gosta de se fechar, de ficar com os pensamentos dele. Vamos dizer que seja aquele adolescente, lembrei aqui de adolescente, vamos dizer, me deixa aqui quieto no meu canto, né? Aquela famosa frase que diz assim. Então, é o introvertido. A natureza do extrovertido, ela é super espontânea e franca. Então, vou dizer até franca demais às vezes, né? E adapta a diversas situações, ou seja, como ele se adapta ao mundo com bastante facilidade a mudanças, principalmente no mundo exterior. Talvez o interior dele seja meio bagunçado, mas o mundo exterior ele se dá super bem. Já o introvertido é oscilante, é isolado, ele se recua, ele se defende, ou seja, quando chama-se para uma reunião em grupo, ele é aquele que fica calado. Ele é aquele que não quer se envolver tanto. Então, não pense que é preguiça, é porque é como diz no senso comum, é o jeito dele, né? É a personalidade dele que é introvertido, tá? Isso tem como trabalhar? Tem, tá certo? E ver o outro como? O extrovertido vê o outro como negativo e como aborrecido. Principalmente se ele trabalhar com o introvertido, ele vai achar que o outro é sempre negativo, porque o introvertido sempre vai, vamos dizer, não se enturmar, ou se enturmar quando perguntar a ele alguma opinião, ele vai dizer não sei, ou vai colocar algo, um empecilho, vai pensar em diversas coisas, né? Já o introvertido, ele vê as pessoas como superficial, né? Essa espontaneidade do extrovertido, o introvertido vê como superficial e como exibicionista. Então, olha que, né, contrários, né, como um vê o outro. Então, é o pré-conceito. Então, eu tenho um conceito antes de conhecer a verdadeira pessoa, né? Então, o extrovertido, eles são dominantes, por isso que o introvertido vê eles como exibicionistas, né? Pensam em voz alta, às vezes nem pensa, já sai de vez, né? Se recarregam ao se socializar, ou seja, não é estar só que ele vai se recarregar as energias, ele gosta de estar no meio de pessoas e são extremamente falantes. Meu Deus, eu sou totalmente extrovertida, principalmente neste quesito aqui. Nesse aqui também. E o introvertido, eles são melhores ouvintes. Eles são melhores na escrita porque eles têm aquele pensamento mais interior.
eles têm conversas mais profundas e eles recarregam mais quando estão sozinhos. Por exemplo, escritores, né, gerentes de alguns tipos de empresas precisam dessa parte de ser ouvinte. O pessoal de RH precisa muito de ser ouvinte, né? De às vezes ter essa conversa mais profunda, né? Mas também precisam da socialização, né? Precisam não ser dominantes, mas ser líderes. Então, o profissional de gestor de RH ele tem que ter essa mistura. Então, vamos já se socializando com as características, né, tanto do extrovertido quanto do introvertido. As vantagens de ser extrovertido. Tudo tem vantagem e desvantagem, né? A vantagem extrovertida é que muitas vezes tem amizades mais numerosas, tem muitas amizades, né? Os extrovertidos brilham nas reuniões, porque eles são os primeiros a falar. Chega, coça a língua, assim. Quer falar, quer falar, quer falar. Né? Os extrovertidos são melhores vendedores, como eu já falei anterior, porque falam mais prontamente com o cliente, ou seja, tem aquela desenvoltura no falar. Já os introvertidos, muitas vezes, têm amizades mais profundas, ou seja, tem menos amizade, mas as amizades são mais profundas. Os introvertidos, eles brilham nas reuniões, olha só, porque primeiro eles analisam todas as colocações que os extrovertidos vai falar sem parar, né? E depois ele costuma sintetizar com excelentes conclusões. Então vamos dizer que os extrovertidos eles falam nas reuniões, o introvertido eles captam e analisam as melhores propostas, as melhores opiniões e dão uma conclusão final. Por isso que eu digo que os gerentes geralmente eles são introvertidos nessa área, porque eles precisam ser bons ouvintes, né? E introvertidos são melhores vendedores porque escutam melhor o que o cliente quer. Depende do tipo de venda, tá? Os extrovertidos são melhores vendedores no comércio, por exemplo. Não seria muito difícil uma pessoa que ficasse só escutando. Já os introvertidos seriam melhores, deixa eu ver, vendedores de talvez de imobiliária, talvez de carro, porque vai ouvir, né, os detalhes de coisas maiores, vamos dizer assim. Certas desvantagens dos extrovertidos, de vez em quando não, sempre, fala mais do que devia. Ah, e é terrível corrigir. As pessoas podem achar que o extrovertido é egocêntrico, né, que gosta de se amostrar, roubando sempre a palavra, quando na verdade ele está só pensando em voz alta. Gente, tem vezes mesmo que eu já falo isso com meus colegas, eu tô programando as aulas e ó, aí quando eu vejo das pessoas me olhando assim, porque eu vou falando alto, ó, dia tal, vou fazer tal coisa, né? É porque pensa em voz alta mesmo. Falou, gente, eu não tô falando com vocês, não, é porque eu só sei escrever, ou eu só sei fazer minhas programações falando. Então, as pessoas às vezes estranham. Eu me lembro que uma vez eu estava no escritório fazendo um trabalho e eu conversava, né? Isso aqui é isso aqui, isso aqui, isso aqui. Eu não me lembro o que estava fazendo. A minha irmã foi me acompanhar. E aí ela, foi um dia de domingo, aí ela olhou assim para mim, Josi, é para eu te responder? Eu digo, não, irmã, eu tô só pensando algo. Eu sou assim, gente, até cozinhando eu converso. Não é conversando sozinha, não, é pensando em voz alta, tá? Já os introvertidos, de vez em quando, ele esquece de falar, ou seja, ele só pensa e falou, mas ele não falou, ele pensou, mas não falou. Acontece muito. As pessoas podem achar que o introvertido ele é emburrado ou ele é tímido, e às vezes é mesmo. Quando na verdade está pensando no que os outros estão falando. Então, isso aí às vezes causa uma insegurança, né? Mas com o passar do tempo, quando chega um adulto, chega a maturidade, ele não ele quebra mais essa timidez, ele quebra essa vista como emburrado, né? As pessoas já ele já consegue mais trabalhar
essa parte negativa, né, da sua personalidade. Tá bom? Então, a gente vai ficar aqui, que a gente aqui, daqui em diante, a gente vai dividir, subdividir esses dois grandes grupos, dos introvertidos e extrovertidos, em mais outros pequenos grandes grupos, tá certo? Então, um abraço, eu vou deixar um link, inclusive, aliás, eu deixo o link no segundo vídeo, tá? Então, um abraço, hoje eu não vou postar atividade, eu vou deixar a atividade para quando terminar o assunto de personalidade, tá? Então, um abraço e amanhã não tem aula de FUNAD, então um bom feriado para vocês.